Nós estávamos em Trombas. Aí foi obrigado esses 6 meses, foi direto a turma, todo mundo na trincheira. Quando um cansava, passava, punha outro. Todo mundo no intuito de conseguir. Porque eu mesmo vim para lá no intuito de conseguir um pedaço de terra para morar, porque eu não tinha também. Eu era como diz o ditado, como ele chama, era um sem terra também. E nós fundamos uma associação com assistência jurídica e tudo, no início de 55. Associação de Propoceiros de Formoso. Foi registrada e tudo. Teve uma trégua. Foi quando o Mauro Borges foi eleito. Nós, na época do Mauro, a associação chegava no palácio e marcava audiência e falava com o governador no mesmo dia. E o movimento de Trombas e Formoso começou a dar uma projeção. A grande imprensa parou lá, né? O Cruzeiro teve lá, por exemplo, Manchete, né? Vários jornais. Enquanto isso, o movimento das Ligas Camponesas, iniciado em Pernambuco e que também tinha como foco a luta pela terra, se espalhava pelo estado. E eu fui naturalmente, como é que eu diria na época, recrutado, né, para uma militância política, a parte política da chamada Ligas Camponesas, que era um movimento radical pela reforma agrária, mas que não se contentava apenas em luta pela reforma agrária. Eles tinham uma proposta tipo cubana para a realização do processo revolucionário no Brasil. O que nós fizemos aqui como Liga Camponesa, fizemos algumas arruaças grandes na região de Jussara, hoje é Jussara, Montes Claros. Nós invadimos as terras que tinha lá, umas fazendas abandonadas, com o nome da Liga Camponesa. O movimento estudantil participou muito daquilo e nós queríamos provocar fatos chamado, como é que diz, que justificasse a existência de um clima revolucionário no país, que não tinha. Era um clima de reforma, de avanço, mas nós achávamos que tinha um clima revolucionário e queríamos artificialmente fazer isso. A efervescência política daquele momento e o desejo de fazer a revolução levaram algumas dezenas de pessoas, sob comando do PCdoB, ao então extremo norte de Goiás, hoje estado do Tocantins. Na região, em meio às matas, o grupo, inspirado nas experiências de Cuba e da China, se propunha a construir uma república livre e socialista. Após o golpe, em 1972, o grupo é atacado pelo exército. Esse confronto ficou conhecido como a Guerrilha do Araguaia. Em 1970, nós assistimos uma manobra militar anti-guerrilha. Quando chegamos no norte de Goiás de novo, aí fomos obrigados a ir para o sul do Pará. Por quê? Porque eles estavam chegando perto da gente. Não dá mais para a gente tocar roça. Agora é suplemento de remédios, de alimentos, roupa e calçado, arma e munição, ir embora para dentro da mata. Em 72 já fomos atacados e aí não teve mais nada. Nós não tínhamos arma, a munição era pouca. E o que fazer? Nós tínhamos que enfrentar com o que a gente tinha mesmo. Aí o que é que o exército passou a fazer? O exército passou a matar os próprios coisas e dizer que eram nós que estávamos matando. Em meio a esse borbulhão de manifestações, tinham os operários se organizando em sindicatos e o movimento estudantil. O movimento estudantil de 58 a 62 aqui em Goiás foi muito forte, forte mesmo, né? Vocês podem achar os anais aí dos jornais que tem a prova disso aí. Era um movimento muito forte, que nós marcávamos muito aqui, contra o aumento de passagem. Não aumentava a passagem, que a passagem aqui acabou sendo uma das mais baratas no Brasil. Outra coisa que não aumentava aqui era cinema também. Teve um episódio que até o Marco Antônio estava falando ali, né, de uma manifestação que a gente fez na Praça do Bandeirante. Um movimento contra o aumento da unidade escolar e houve uma repressão e aí nós convocamos uma greve e uma espécie de um comício na Praça do Bandeirante.
Era para ser feito lá. Eu me lembro que o comandante chegou, falou para mim, e quem que era o outro? Acho que era o Zé Martins ou outro estudante naval. Disse, ó, vocês têm 5 minutos para sair. Disse, não, espera, o que é isso, 5 minutos? Não é assim não, espera, vamos conversar, vamos dialogar. Não tem conversa não, tem que sair 5 minutos. E pode avisar o pessoal, disse, não, espera aí, nós vamos conversar lá primeiro, não pode ser desse... Aí desse inteirinho já começaram os tiros, você entende? No princípio eu pensei que aquilo era festinha, isso é festinha, bomba de, como é que fala? Bomba de gás, de efeito moral. Aí as pessoas começaram a cair. Você viu o cara cair ferido. Eu mesmo estava perto, eu vi que um cara tomou um tiro, deu um tiro no peito do cara, sanguentou, e aí nós pegamos o cara a bala tinha parado, não tinha transfixiado, mas não tinha saído, estava no couro lá atrás, sabe? O que é isso? É verdadeiro. Aí foi aquele pânico generalizado, alguns que jogavam pedra, o diabo, um bocado de gente ferida. E eu tenho a impressão que, por sorte, o pessoal foi para os hospitais. Eu acho que não morreu ninguém, não me lembro, não. Eu acho que não morreu. Vários ficaram feridos. No outro dia foi um caos na cidade. Foi um massacre tão covarde de uma reunião política sem nenhum objetivo de vandalismo, de agressividade, que no outro dia, nos 2 dias seguidos, a população estudantil e a população social, os habitantes, se reuniram em grandes manifestações de protesto contra o governo. A concentração se deu na Praça do Bandeirante, vieram na Avenida Anhanguera, veio de Campinas. Eu acredito que tinha mais ou menos, pela minha estimativa visual, mais ou menos umas 10 mil pessoas caminhando em direção ao Palácio das Esmeraldas. Rapaz, a cidade parou e foi enchendo, a praça ficou cheia. E nós aí fizemos uma reivindicação lá na praça, e junto na praça já estava lá a pessoa que nós queríamos. Parecia até combinado, mas não era. E se ficou parecendo que nós queríamos mudar o secretário, acusar o secretário, que era o Thales Reis, exigimos a demissão do Thales Reis e de todos os delegados de todos os distritos de Goiânia que nós considerávamos envolvidos. Então o governador atendeu, nós entramos, eu fui chamado no palácio, me chamou lá e eu me lembro que eu entrei, o que é isso, Tarzan? Você é amigo nosso fazendo uma agitação? Não é agitação não, o hospital está cheio de feridos, etc. e tal. Era uma tragédia naquele momento. Então, e a cidade estava toda lá na praça. O que o governador fez? Assinou na hora a demissão do secretário de segurança. Assinou lá na hora, na nossa presença, e falou que nós íamos indicar o novo secretário. O pessoal, os estudantes pegaram o Reinaldo Baioc, saíram carregando o Reinaldo Baioc, exigindo ele como secretário. Conclusão, o governador demitiu o secretário e nomeou o secretário de Segurança Pública, Reinaldo Baioc, que nós queríamos. Então, foi uma vitória nesse sentido, uma coisa, eu acho que inédita até, que eu nunca vi dizer que um movimento estudantil desenvolvesse nesse nível, a esse ponto. Então, eu acho que esse é o exemplo maior da força que tinha o movimento estudantil aqui, você entende? Nós conseguimos, pós o 5 de março, essa vitória, entende? Nós éramos a ponta de um movimento que os goianos dominaram a hegemonia do movimento estudantil brasileiro. Basta se ver que a primeira ação terrorista do movimento anticomunista se deu no Hotel Quitandinha, quando da eleição do goiano Aldo Arantes para presidente da União Nacional dos Estudantes, lá no Rio de Janeiro. Quando os militares destituíram Jango da presidência e assumiram o comando do país, todos, especialmente o povo goiano que já havia sido convocado por Mauro para defender a Constituição anos antes, foram surpreendidos. Mauro Borges, ao contrário do que se esperava, se posicionou a favor dos militares. Voltemos a 1961, agosto, quando o presidente Jânio renunciou. O então governador colocou-se ao lado do movimento liderado e deflagrado no Rio Grande do Sul pelo então governador Leonel Brizola, e o governador Mauro Borges apoiou esse movimento. Em consequência, é o que se diz, ele esperava que Goiás tivesse uma recompensa em termos de ajuda financeira, de obras,
E essa recompensa de 61 a 64, o Mauro achava que essa recompensa não aconteceu. Goiás não indicou um ministro dele, o Ministério do Parlamentarismo não tinha um ministro indicado pelo governador Mauro Borges, pelo contrário, foi indicado ministro da Justiça, um seu adversário. Eu trabalhava no gabinete do Mauro, na secretaria particular. Eu que abria toda a correspondência, tanto a correspondência comum, como a reservada, a secreta, tudo para passar para o Mauro. Uma semana antes do golpe, cai nas minhas mãos um telegrama do Meneghelli, né? Meneghelli, que era o governador do Rio Grande do Sul, Meneghetti. E todo cifrado, sabe? Aí eu escrevo lá, governador, não entendi patavina desse telegrama. Parece coisa cifrada. Na época, estava sendo convocado o pessoal para uma reunião à noite no Palácio. Aí eu fui para lá, para o Palácio. Estou lá no Palácio, só esperando, né, a reunião do Mauro, né? Só entrava lá pessoal da extrema-direita. Só extrema-direita, entrando, enchendo o Salão Verde. Todo mundo esperando o Mauro se definir contra o golpe. Quando é meia-noite, o Mauro faz um discurso dizendo que era a favor do golpe. E esse mesmo Mauro Borges demite o Tarzan de Castro, demite o Zaccariotti, demite o João Bênio, demite o Hugo Brox, que pertencia à assessoria do Palácio, que eram sabidamente pessoas de vinculação a ideias socialistas, libertárias e democráticas. Então, todos aqueles que ajudaram a estruturar o governo MB, Mauro Borges, o governo planejado, que foi um bom governo, Goiás até então não tinha tido um governo planejado, eles sofreram uma repressão do governo do Mauro Borges para fazer média com os golpistas. O que Mauro Borges não imaginava é que, mesmo tendo ficado ao lado dos militares, ele e o seu estado se tornariam um dos principais alvos do golpe que ele apoiou. Apesar do Mauro ter participado do golpe, eles não confiavam no Mauro, a direita não confiava no Mauro por causa da participação do Mauro, que impediu o golpe em 61, quando Brizola e o Mauro garantiram a posse, praticamente garantiram a posse do Jango, né? Então, ele era visto com desconfiança. Eu, por exemplo, fui torturado no quartel do 10º BC, eles queriam única e exclusivamente da tortura que eu denunciasse que o Mauro era o chefe dos campos de treinamento de guerrilha das ligas camponesas em Goiás. Isso era um absurdo, eu me recusei. E, posteriormente, fui transferido preso para o batalhão de guarda presidencial em Brasília, e lá eu tive a chance de passar essa denúncia para a imprensa nacional, que circulou no então jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, e o senador Pedro Ludovico Teixeira ainda não tinha sido cassado, assomou a tribuna do Senado e, usando a minha denúncia, denunciou mais uma vez que estavam preparando a intervenção em Goiás, e de fato aconteceu. Idealizamos uma tomada de 4 quartéis do Exército com arma e munição para preparar o povo para garantir o Mauro Borges que eles iam derrubar, não tinha jeito, né? Foi organizado um assalto, tiro de guerra, né? Fui para Anápolis, olhei lá tudo direitinho, fiz um levantamento e nós tomamos os armamentos lá, que nós tínhamos um fuzil, foram 66 fuzis, com um fuzil nosso, que é aí, são 65 mais um 66, e munições, aqueles negócios todos, né? E transportamos aqui para Goiânia. Esse assalto do tiro de guerra de Anápolis provocou um aceleramento da intervenção aqui no estado de Goiás. Goiás foi um dos estados que mais sofreram as consequências do rancor e das decisões arbitrárias da ditadura. Por exemplo, além de caçar e intervir no estado, vários políticos de todos os setores
assim como no judiciário e na área da educação. Foram cassados o governador Mauro Borges, que era um grande inovador da política, grande figura histórica do nosso estado. Os senadores, importantes figuras também, como Juscelino Kubitschek, que tinha sido eleito senador de Goiás, Pedro Ludovico, que foi o fundador de Goiânia e pai de Mauro Borges, João Abrão, outro bravo senador. Deputados federais foram cassados. Paulo Campos, excelente parlamentar, um homem humanista e um grande político, um grande democrata. Pedro Celestino, da mesma forma, sempre foi o grande companheiro de Pedro Ludovico, uma figura marcante, inclusive, posteriormente, sofreu outro grande golpe, que foi o rapto e o assassinato do seu filho, Paulo Celestino. E assim o golpe continuou, caçando mais. Na Assembleia Legislativa foram caçados vários deputados, a começar com o grande líder camponês de Goiás, José Porfírio de Souza. E posteriormente caçaram também o prefeito de Goiânia, Íris Rezende Machado. Na área da educação, vários professores, educadores, mas o principal de todos foi o fundador da Universidade Federal de Goiás, o professor Colemar Natal e Silva. E o secretário de Educação de Mauro Borges, o ex-padre Rui Rodrigues, e muitos outros figuras da educação. No judiciário, então, foi arrasador o que fizeram. Portanto, Goiás foi realmente severamente punido. Quando os militares começaram a intervir no Estado e o governo Mauro Borges, mesmo tendo apoiado o golpe, começou a ser ameaçado, o povo goiano se mobilizou para tentar garantir o mandato do governador. Goiás virou notícia nacional, enquanto o povo fazia vigília em frente ao Palácio do Governo. No dia 26 de novembro, começou logo pela manhã aviões dando rasante, aviões militares dando rasante em cima do Palácio das Esmeraldas, para atemorizar o Mauro a fim de que ele abandonasse, que ele renunciasse ao governo. E o Mauro, resistindo para não sair, acabou saindo para fora para dar uma entrevista na porta do palácio, e diante daqueles voos rasantes, insistentes, durou a manhã toda, o Mauro começou a fazer um discurso direcionando aos militares que estavam no avião. Em seguida chegou uma expedição do Exército em carros oficiais, aqueles carros pretos, com a placa preta, com a tarja verde do Exército. O Mauro recebeu o ultimato e acabou tendo que deixar o palácio mesmo, não tinha outro jeito. No que o Mauro atendeu o ultimato, e depois ele saiu, veio caminhando, entrou aqui pela Rua 26, hoje a Avenida Dona Gersina.